crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um chapéu infantil, usando o fio Suprema Esmeralda da Inovelar. Eu vou usar com o lurex dourado para o chapéu, na cor branca. E vamos precisar também de fios coloridos para os detalhes. Agulha Clover 2,25 milímetros. Para iniciar o chapéu, você vai fazer ponto inicial, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, introduz a agulha na primeira corrente feita, feche com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar. Laço, aqui você tem o primeiro ponto. Dentro do círculo, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Uma corrente, lace no mesmo lugar, um ponto alto. Uma corrente, lace no mesmo lugar, um ponto alto. Vamos repetir até ficar com 12 pontos aqui dentro, contando com as 3 correntes iniciais. Trabalhamos aqui os 12 pontos, faça uma corrente, conte 1, 2, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. Dentro deste espaço, um ponto baixíssimo para caminhar. 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, laço, agulha no mesmo lugar, um ponto alto, formando aqui dentro um Vzinho. Lace agulha, dentro do espaço seguinte, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto, formando o Vzinho. Laço no próximo, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, repetindo o ponto alto. Vamos seguir desta maneira, fazendo a volta inteira na nossa peça. Chegamos ao final, conte 1, 2, na terceira corrente, fecha com ponto baixíssimo. Dentro do Vzinho seguinte, um ponto baixíssimo, 3 correntes para subir, uma para virar, no mesmo lugar, um ponto alto. Temos aqui o primeiro Vzinho, laço agulha no ponto seguinte, ó, dentro do Vzinho à frente, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Temos então 2 Vzinhos seguidos, laço agulha. Sobre o ponto alto do Vzinho à frente, ó, você vai fazer um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Nós temos aqui um aumento. Laço agulha, dentro do Vzinho, você vai trabalhar normal. Um ponto, uma corrente, um ponto. No próximo Vzinho, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Novamente, 2 Vzinhos seguidos. E no próximo ponto, ó, sobre o primeiro ponto do Vzinho à frente, você vai repetir o aumento. E seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, nós temos aqui 2 Vzinhos seguidos. Você vai laçar a agulha na base do pontinho que nós caminhamos. Você vai introduzir a agulha e fazer aqui um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Temos então o Vzinho do aumento,
conte uma, duas, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do vizinho, um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntes para subir, uma para virar no mesmo lugar, um ponto alto. Iniciamos a carreira. Laço agulha, no vizinho seguinte, nós vamos repetir um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço no próximo, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Temos aqui 3 vizinhos seguidos, normais. Laço agulha, sobre o ponto alto do vizinho à frente, ó, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Então, aqui nós fizemos o aumento. Laço agulha dentro do vizinho, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto. No próximo, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto. No próximo, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. 3 vizinhos seguidos, lace agulha sobre o ponto alto do próximo vizinho, você vai repetir o aumento, ó, fazendo aqui um outro vizinho. Seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, aqui nós temos os 3 vizinhos seguidos, laço agulha na base do pontinho que caminhamos, vamos fazer um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto, nosso vizinho do aumento. Uma, duas, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do primeiro vizinho, um ponto baixíssimo para caminhar. Uma, duas, 3 correntes para subir, uma para virar, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, ó, dentro do vizinho, nós vamos repetir um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós vamos fazer um aumento aqui para tirar os aumentos um sobre o outro. Laço agulha, sobre este ponto deste vizinho seguinte, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Fizemos aqui o nosso aumento. Agora, nós vamos fazer um vizinho, um ponto, uma corrente, um ponto. Temos aqui o primeiro ponto, primeiro V após o aumento. No próximo, uma corrente, mais um ponto, segundo V. No próximo, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, mais um ponto. Terceiro V. No próximo, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Fizemos, após o aumento, 4 vizinhos. Laço agulha sobre o ponto alto, ó. Do vizinho seguinte, nós vamos fazer o aumento, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Então, fizemos 4 vezes seguidos para o aumento. Agora, nós vamos novamente fazer um vizinho, no próximo, um vizinho, no próximo, um vizinho, no próximo, um vizinho. Passamos sobre o aumento, ó, da carreira anterior, para não ficar marcado. E seguimos, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, 4 vezes. E agora você vai fazer o aumento. Uma corrente no mesmo lugar, o outro ponto. Sobre o ponto alto do vizinho seguinte. E repetir até o final da carreira. Desta maneira. Chegamos ao final. No início da carreira, nós fizemos 2 vizinhos para o aumento. Aqui, ó, após o último vizinho, você fez apenas 2 vizinhos para o final. Ficaram com um total de 4 vezes seguidos, ó. Conte uma, duas, na terceira corrente, feche com ponto baixíssimo. Dentro do vizinho,
um ponto baixíssimo para caminhar. 3 correntes para subir, uma para virar no mesmo lugar, um ponto alto. Temos aqui o primeiro V. Vamos fazer um total de 5. O segundo V, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto Vzinho, no próximo, o quinto Vzinho. 5 Vzinhos seguidos. Laço, sobre o ponto alto do Vzinho à frente, você vai fazer um ponto, uma corrente, no mesmo lugar outro ponto, que é o nosso aumento. E repetindo novamente 5 Vzinhos seguidos, trabalhando o aumento sobre o ponto alto do sexto V. Seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, aqui nós temos o último aumento e 5 Vzinhos na sequência. Lace a agulha sobre este ponto, um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, o outro ponto alto, que é o nosso aumento, que vai ficar entre 5 Vzinhos deste lado e 5 deste. 1, 2, e na terceira corrente fecho com ponto baixíssimo. Nesta carreira, que vamos iniciar agora, não temos aumento, somente Vzinho dentro de Vzinho. Aqui você vai caminhar com ponto baixíssimo para dentro do V, 3 correntes, uma para virar e um ponto alto. No Vzinho seguinte, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo para caminhar, 3 correntes para subir, uma para virar, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço, dentro do Vzinho seguinte, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, nós vamos seguir sempre assim, trabalhando Vzinho sobre Vzinho, até ficarmos com um total de 17 a 18 centímetros de comprimento. Vzinho sobre Vzinho sempre. Para fazer o corpo do chapéu, nós vamos medir o nosso chapéu a partir desta primeira carreira. Basta você dobrar a sua peça desse jeito, colocar a fita aqui, até completar 17 a 18 centímetros para fazermos a aba juntas. Trabalhei aqui para o meu chapéu, 17 centímetros. Agora, nós vamos fazer a base da aba. De onde fechamos a carreira, faça uma corrente. Na base deste mesmo ponto, um ponto baixo. Dentro do Vzinho, faço um ponto, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Sobre o ponto alto do Vzinho seguinte, um ponto baixo. Dentro do Vzinho, 1, 2. Sobre o primeiro ponto do Vzinho seguinte, um ponto baixo. Dentro do Vzinho, 1, 2. Nós vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final. No primeiro ponto feito, introduzo a agulha, fecho com ponto baixíssimo. Faço uma corrente na base, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, repetindo. Fizemos aqui 4 pontos baixos seguidos. No quinto ponto,
um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto. Fizemos o aumento para a abertura da aba. Vamos repetir. 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto, repetindo o aumento, ó, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Novamente, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Continue desta maneira até o final. Chegamos ao final, no primeiro ponto feito, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço, ó, na base do ponto introduzo a agulha e pego o ponto em relevo, desta maneira. Laço a agulha, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço a agulha, o próximo ponto, ó, pego em relevo, faço o ponto, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Laço a agulha, o próximo ponto, pego em relevo, faço o ponto, no mesmo lugar, um ponto alto. Nós vamos trabalhar desta maneira a volta inteira no nosso chapéu. Um ponto em relevo, no mesmo lugar, um ponto alto. Ponto em relevo, no mesmo lugar, um ponto alto. Chegamos ao final. Aqui nós já deixamos um pontinho, que é contado. Então, aqui no último ponto, você vai fazer apenas o ponto em relevo, porque esse pontinho nós vamos contar como o ponto da base. Na terceira corrente dele, fecha com um ponto baixíssimo. Já inicio 3 correntes para subir, laço. O ponto seguinte, ele está em relevo, então nós vamos manter o mesmo ponto em relevo. Trabalho o ponto. O próximo você vai fazer normal. Laço, o próximo está em relevo, faço ele em relevo. O próximo está normal. O próximo está em relevo. O próximo normal. Vamos seguir desta maneira até o final. Mantendo os pontos que estão em relevo, e os pontos que estão normais, você vai manter eles normais, ficando assim. Chegamos ao final, laço a agulha, o ponto em relevo, e aqui na terceira corrente do primeiro ponto, ó, que está debaixo do ponto em relevo, fecho com ponto baixíssimo. Já inicio novamente, ó, 3 correntes, laço a agulha, o ponto seguinte em relevo, esse ponto será mantido em relevo até o final. Próximo normal. O próximo em relevo, o próximo normal. O próximo em relevo, próximo normal. E vamos repetir, fazendo até o final desta forma. Chegamos ao final, aqui nós temos o último ponto em relevo. Vamos fazer. E na terceira corrente, ó, do primeiro ponto que está por baixo, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha. O ponto em relevo da sequência, trabalho normal, laço, o próximo ponto normal. O próximo em relevo e o próximo normal. O próximo em relevo e o próximo normal. Agora nós vamos fazer isto até o final novamente. Chegamos ao final, já trabalhei o ponto em relevo, como nas anteriores. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente. Sobre o ponto em relevo,
um ponto caranguejo. No ponto seguinte, ó, um ponto caranguejo. No próximo, um ponto caranguejo. Nós vamos trabalhar a volta inteira na nossa aba, desta maneira. Para cada ponto da base, um pontinho caranguejo. Isso aqui irá ajudar a aba a ficar mais abertinha, aumentando a firmeza da mesma. Chegamos ao último ponto. Você vai introduzir a agulha, trabalhar o ponto. Agora, no primeiro ponto que você fez, na base dele, você tem uma corrente. Introduz a agulha e aqui nós vamos fechar algum ponto baixíssimo, cortar o fio, passar dentro da laçada e arrematar. Puxa bem e no avesso você vai arrematar a ponta, caminhando com ela entre os pontos e cortando rente. Está pronta a aba do nosso chapéu. Trabalhamos aqui o nosso chapéu, agora nós vamos fazer a decoração. Observem como ficou a minha prévia, a flor maior central, folhas na lateral, do outro lado 3 mini flores e mais uma folha. Caso você queira colocar mais mini flores, mais mini folhas, também pode ser aplicado. Para iniciar a aplicação, o fio está lá no fundo, lá no centro da flor. Então aqui você vai passar por dentro do chapéu. Passamos o fio por dentro do chapéu. E voltamos para a flor novamente. Por dentro do chapéu. Voltamos para a flor, eu vou passar por dentro dos pontos. Como estamos costurando com a mesma linha, ó, já pego um pontinho do chapéu. Vamos fazer a volta na florzinha desse jeito. Eu passo a agulha por dentro, ó, e desço, já pego um pontinho do chapéu. Eu gosto de aplicar com agulha de tapeceiro e linha, mas também poderá ser usado algum tipo de cola, mas como é para criança eu não recomendo não. Costura é mais seguro. Ó, passo por dentro, desço, já pego o pontinho do chapéu. Faça isso a volta inteira. A folha você aplica da mesma maneira, pontinhos de vai e vem, e a mini flor também. Chegou ao final da aplicação, você vai fazer o pontinho de arremate. Uma vez, duas vezes, passo por dentro das camadas da flor e corte rente. Para fazer o cordão, você vai usar rosa com verde ou com amarelo. Vamos usar os dois fios juntos, desta maneira, agulha 13,5 a 4 milímetros, e nós vamos trabalhar todos os fios juntos, fazendo somente isto, um cordão de correntes para passar na base do nosso chapéu.
Nós vamos passar o cordão na primeira carreira em pontos baixos que você tem aqui na base da aba. Cada 2 pontinhos, você sobe e desce. O cordãozinho que nós passamos aqui, eu trabalhei no tamanho exato. E aqui você prende as 2 pontas. Você pode fazer um nozinho assim como eu fiz, que vai ficar escondido embaixo do arranjo. Cortar rente. Para fazer esta franja, ó, você corta vários fios e prende como se fosse uma franja mesmo no cantinho embaixo do arranjo, ou a seu gosto. Fique à vontade para fazer o seu.